Chegamos em Marcos, capítulo 7, versículo 14. E a conversa de Jesus vai ser a respeito da santidade verdadeira. E eu não gosto de ser comparado aos fariseus. Mas eu acho que todos nós temos alguma coisa em nossas vidas semelhantes aos fariseus. Os fariseus, eles procuravam mostrar que eram santos através de seguir regras e tradições. E, às vezes, essa aqui era a vida delas, negligenciando as coisas para dentro. E como todos nós sabemos, é muito fácil esconder o que está por dentro. Não é? Pode esconder. E acrescentando as ações de obedecer tradições, regras religiosas, a gente pode aparecer santos. Tem uma aparência que nem sempre está mostrando o que está por dentro. E eu acho que todos nós, em algum tempo, eu espero que não, mas pode ser que até agora, temos essa dificuldade. Queremos cobrir o que está por dentro através de ter uma aparência por dentro que tudo está indo muito bem. Jesus realmente, ele não se importa naquilo que está por fora. Jesus quer que a gente tenha um coração limpo, um coração puro. Tudo isso vem através de convidar Jesus Cristo, pedir que Jesus Cristo venha e encher nossas vidas. A semana passada foi Arlindo que postou 1 Colossenses capítulo 1, versículo 27, que é o grande desejo de Deus, o plano de Deus, era que Jesus Cristo entrou na vida de cada pessoa e viver dentro de cada pessoa. Então, Jesus está falando a respeito disso em capítulo 7 de Marcos. Então, leiam comigo, por favor, capítulo 7, versículos 14 até 23. Convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendem. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar.
porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que saia da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus faz uma lista enorme aqui. Ele faz uma lista de coisas que nós, sendo humanos, se não tiver cuidado, nós vamos gerar dentro de nossas cabeças. E se deixar gerar, então em pouco tempo vai sair. Eu acho muito importante, que a gente coloque em primeiro lugar a saúde de nossas almas, de nossos corações. É muito fácil, como eu já falei, é muito fácil seguir algumas regras. Esconder o que está por dentro, parecer que tudo está indo muito bem, mas na realidade estamos precisando de ajuda. Jesus acabou de falar aos fariseus. Eles estavam reclamando. Por que seus discípulos falaram a Jesus? Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Uma tradição que eles tiveram. Todo mundo, antes de comer qualquer coisa, tinha que lavar as mãos. E, se não lavasse, seriam considerados contaminados, sujos, e não podiam até chegar no templo para orar. E, como nós sabemos, os fariseus tiveram muitas tradições assim para seguir, que, na verdade, estavam simplesmente uma maneira de cobrir o que estava por dentro. E Jesus falou, tem coisas mais importantes do que lavar as mãos. Coisas como, por exemplo, amar seus pais. Ter esse amor que é tão fundamental para quem está seguindo Jesus ou quem quer seguir o Pai Celestial. Eles tinham colocado ao lado. E o resultado é, como Jesus falou, vocês estão ensinando, vocês estão criando essas tradições, ensinando essas tradições como se fossem um mandamento de Deus, e na realidade, pegando a palavra de Deus e jogando fora. Então, nós não queremos viver assim. Escutando agora essas palavras de Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer de verdade que as coisas que vão nos contaminar não são as coisas que vêm como comidas de fora que a gente coloca na boca e entra no estômago. Essas coisas não vão nos contaminar diante de Deus. Vão não.
Até pode ser uma cerveja, ok? Não vai nos contaminar diante de Deus. Essas coisas não vão. O que vão nos contaminar são as coisas que a gente deixar nascer dentro de nossas cabeças, dentro de nossas almas. E aí gerar, e depois de um pouco tempo ficar tão forte que o resultado é que a gente começa a agir de maneira pecaminosa. E não faz diferença o que é. E Jesus fez uma lista muito grande aqui. Maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, as maldades, o engano. Veja, o engano. Tudo isso a gente deixa crescer dentro da cabeça. Se a gente deixar bastante tempo na cabeça, depois de um pouco tempo, vai sair em formas de ações. O Tiago falou uma vez, eu acho uma passagem muito interessante que todos nós devemos entender. Capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. É isso que nós queremos, não é? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Todos os pecados, Luiz, em nossas vidas, Deus não tem culpa de nenhum. Sabe quem tem culpa, Jeremias? Nós temos a culpa. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cabeça começa a pensar. A cabeça começa a imaginar. A cabeça começa a imaginar e depois de um pouco tempo, diz aqui, quando está ou atrai, seduz. Então a cabeça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, esse negócio de pecado, essa lista que Jesus fez aqui, ele fala que essas são as coisas que vão nos contaminar, que nos dá problemas diante de Deus. E tudo isso vem de nossas almas, do jeito que pensamos. A santidade para Jesus Cristo é importante. A sua santidade é importante, minha santidade é importante. Porque Jesus veio não para corrigir as coisas por fora. Jesus veio para corrigir as coisas por dentro. Essa ideia que estudamos no livro de João, a importância de amar
Esse vem do coração. Esta característica de Deus, Jesus quer que fique e vive dentro de nossas cabeças, para que possamos evitar a contaminação que vem do diabo. Ele vai nos mostrar alguma coisa, ele vai nos levar para uma tentação, mas é o Jesus Cristo que, se a gente deixar viver dentro de nós, ele vai nos dar a força de sobreviver, a força de vencer em tudo isso. Agora, nós temos, dentro de nossas comunidades religiosas, nós temos regras, nós temos tradições, que são coisas boas. Por exemplo, temos uma tradição de se reunir nos domingos. É uma tradução boa. Cantar, orar, estudar. Mas se a gente não tiver cuidado, nós podemos deixar até que essas tradições cobrir um coração que está sofrendo. É importante, acima de tudo, que a gente deixe que Jesus Cristo vive dentro de nós. E que as coisas que Jesus é, se torna o que nós somos. Jesus está querendo que a gente lava e limpa a alma e não as mãos. Essa limpeza vem por meio do poder de Jesus Cristo, por meio do amor de Jesus Cristo. E segundo Romanos 6, não existe mais o poder do pecado de Satanás de reinar em nossas vidas por causa de Jesus Cristo. Mas exige um pouco de disciplina por nossa parte. Uma disciplina de deixar Jesus Cristo entrar e viver. E se não tiver cuidado, e essa aqui começa até com jovens. E para os pais, vocês têm uma grande responsabilidade de ensinar e ajudar seus filhos a cuidar daquilo que é por dentro. E você precisa ajudar seus filhos não ficarem enganados com essa ideia que por fora eu posso viver de tal maneira que todo mundo pensa que estou indo bem. Eu acho que os pais têm uma grande responsabilidade de ajudar seus filhos. Deram uma mente, um coração, uma alma santo, uma alma que está tentando ser, viver como Jesus Cristo. Muito importante, uma grande responsabilidade. Então Jesus disse: escutam todos e entendam. É importante. Todos nós precisamos ouvir, precisamos entender. E Jesus disse aqui, ele disse: se tem ouvidos para ouvir, ouçam. Se você está querendo mesmo ser discípulo de Jesus Cristo, parem e pensem.
deve dar uma grande consideração a essas palavras de Jesus Cristo. Cuidar aquilo que está por dentro. Jesus está dizendo outra coisa aqui, ele está dizendo que as coisas que vão saindo de nossos corpos vão indicar o que está por dentro. Pense a respeito disso. Muitas pessoas têm problema de controlar a boca. Muitas pessoas têm problemas de levar a tirar as coisas que não pertencem a elas, roubar. Muitas pessoas têm problema de orgulho. Todas essas coisas estão indicando, vão indicar um problema por dentro. Por isso, Alinda, eu acho muito importante que o nosso estudo, o nosso esforço principal, ser em relação a deixar Jesus Cristo entrar e viver dentro de nós. Essa ideia ou esse problema dos fariseus, é um problema que é muito grande em todas as igrejas, todos os grupos religiosos. É muito, muito fácil parecer bem, mas por dentro ter muitas dificuldades. A verdade é que nosso pecado e nossas dificuldades com santidade começa no coração. Por isso é muito importante que a gente cuida de nossos corações. Cuida mesmo. Passe tempo em oração, passe tempo em meditação, passe tempo sozinho na presença do Senhor. E seja honesto. Senhor, eu estou sofrendo com essa fraqueza. Eu não estou com essa santidade que eu devo ter. Eu preciso de ajuda. Ajuda-me a corrigir a pessoa por dentro. Porque se a gente consiga corrigir a pessoa por dentro, a pessoa por fora vão seguir. A pessoa por fora vai mostrar o que está por dentro. Outra coisa que eu acho interessante é que às vezes, quando a gente não está cuidando do coração, nós criamos estas regras e tradições, criando esta atividade para tentar nos salvar, nos redimir. Se eu for para a igreja, as reuniões, eu vou me salvar. Se eu comer a ceia do Senhor, participar na ceia do Senhor, eu vou me salvar. Eu me lembro quando era um rapaz na igreja, era esta mulher. Esta mulher gostava muito das corridas dos cavalos. Só que as corridas dos cavalos aconteceram
começaram durante o final da reunião da igreja. Tá certo? Então, ela estava puxado sempre para sair da igreja, sair da reunião, para poder frequentar e estar presente nas corridas. E ela faria o seguinte. Naquela época, a gente fazia a ceia do Senhor, a primeira coisa na reunião. Cantar, orar e logo a ceia do Senhor. Ela chegava na reunião, cantava os 2 cânticos, participava na primeira reunião, ela ia recebendo a ceia do Senhor e logo depois ela se levantou, saiu e foi para as corridas dos cavalos. Na cabeça dela, ela estava pensando, se eu posso comer a ceia do Senhor, tudo vai ser bem comigo. Esta mulher não tinha um espírito bom. Ela não se mostrou na comunidade como uma pessoa de amor. Ela era uma pessoa dura, uma pessoa que falava com dureza. Mas ela tinha esse pensamento, tudo isso não é importante, o que é importante que é tomar a ceia do Senhor. Então, Jesus não estava vivendo na vida dela, Jesus não estava transformando a vida desta pessoa. Ela simplesmente comeu um pouco de pão, tomou o suco e foi embora. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, estas tradições, estas regras, esta forma de cultuar ao Senhor, se torna simplesmente um meio para tentar ganhar a nossa salvação. E, fazendo essas coisas, nós deixamos Jesus Cristo ao lado. Não é bom, não. Outra realidade é que não faz diferente onde nós estamos. Podemos estar numa reunião da igreja, podemos estar no supermercado, podemos estar sozinhos dirigindo. Esta impureza sempre está presente para nos levar para um caminho muito ruim. Okay? Os pensamentos que vão entrar em nossas cabeças vão gerar pecado, vão gerar uma ação feia. Coisa importante é não deixar essas coisas viver dentro de nós. Logo que entrar esse pensamento de roubar alguma coisa, corta logo. Logo que entrar esse pensamento, essa ideia de imoralidade, corta logo. Corta logo, não deixar entrar. Se deixar entrar na cabeça e crescer, então depois de um pouco tempo vai cair. Então, por favor, amados, o que é que Deus quer? O que é que Jesus quer? Ele quer uma pessoa santa
por dentro. Uma pessoa santa por dentro. Santidade que existe por dentro. Muito, muito, muito importante. Eu gostaria de ler uma outra passagem em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 20. Passagem que fala da nova vida em Jesus Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, as coisas do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda viessem no mundo. Ele está falando aqui a respeito das regras religiosas, especialmente nesse contexto, as regras religiosas dos judeus. E você está lembrado, logo no início, os fariseus, os judeus, era tão difícil deixar de seguir e andar nos caminhos de Moisés. E eles queriam trazer dentro da igreja e exigir até os gentios seguir nessas regras. Ele disse, se vocês já morreram com Cristo, por que está vivendo dentro de todas essas regras? As regras, versículo 20, não toque nisso, não come disso, não pegue naquilo. Ele diz no versículo 22, todas essas coisas se destroem com o uso. São preconceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas, veja bem, têm aparência de sabedoria. E ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Pô, veja bem, se é bom fazer uma reunião nos domingos, lindo, não seria melhor ter uma reunião domingo e segunda-feira? E se é bom ter domingo e segunda, não seria ainda melhor fazer uma reunião também na terça? E se seria bom ter uma reunião, seria promover a nossa espiritualidade domingo, segunda e terça, não seria melhor ainda fazer reunião quarta-feira? Oh, amados, vamos fazer uma reunião toda noite. Porque aí podemos cantar, podemos orar, ler e estudar a Bíblia. Não seria muito, muito, muito melhor do que simplesmente uma reunião nos domingos? Então, nós podemos fazer essas regras que têm uma aparência de, como ele falou aqui, de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Estas regras, estas coisas fora, não vai fazer o coração puro. Então ele diz aqui, mas eles não têm valor algum na luta contra inclinações da carne. Sabe o que vai nos ajudar a vencer a carne? Jesus vivendo dentro de nós. Jesus todo o tempo dentro de nós. E não faz diferença onde estiver. Se Jesus está por dentro, você e eu nós vamos ter a força de vencer. O que Deus quer? Ele
Ele quer Jesus Cristo dentro de nós. Jesus Cristo dentro de nós, controlando o que pensamos, o que criamos na cabeça. E se Jesus está dentro de nós, esta lista aqui que Jesus fez em versículos 21 e 22, a inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, homicídios, maus pensamentos. Se Jesus está reinando dentro de nossos corações, essas coisas não vão ter poder de entrar e fazer que a gente pecar. Jesus estava falando a respeito dos fariseus em Mateus 23, versículos 25 e 26. E ele estava falando a respeito desse mesmo assunto. Falando de como eles fazem tudo por aparência. Até ele usou essa ilustração que eles pegam um copo e eles lavam o que está por fora. Para dizer, veja, meu copo não é tão lindo. E por dentro eles não fazem nada. E fica cheio de sujeira, germes, tudo que faz uma pessoa doente. Jesus falou muito desse assunto, a importância de cuidar o que está por dentro. Então, eu vou terminar aqui a minha parte lhes exortando. Passar o tempo necessário de manter a cabeça limpa, de manter Jesus Cristo reinando em sua vida, tomando controle de tudo. Não caia nesse grande engano que se fizer as coisas externas, está tudo bem. Não. Tem muitas pessoas frequentando reuniões das igrejas. É só aparência. Por dentro estão sofrendo com o pecado, com a falta de santidade, deixando essas coisas viver dentro da cabeça. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos salvar. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos deixar o Espírito Santo entrar, Jesus Cristo entrar, o Pai entrar, e podemos viver vidas poderosas e vidas santas no reino de Deus. A paz de Cristo, vamos orar. Jesus, todos nós sofremos com esse problema. É uma luta, Pai. Queremos amadurecer, queremos cada vez mais que Jesus enche nossas vidas, que o Espírito enche nossas mentes, que possamos ser pessoas de verdade santas por dentro, sabendo que se somos santos por dentro, por fora, vamos ser santos também. Ajude-nos, Pai, realmente cuidar da pessoa interior. Oremos em Jesus Cristo. Amém.